Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Hoje, especificamente hoje, quais são as suas prioridades? O que são todas as coisas que você quer fazer, que você precisa fazer? Quais são seus compromissos, suas responsabilidades? E quais são os seus sonhos de curto ou longo prazo? Seus sonhos, suas metas, seus projetos? Junta tudo isso e se pergunte: em que tudo isso faz real sentido? Pelo que exatamente você luta diariamente? Faça uma pausa no vídeo, faça uma reflexão, se responda todas essas perguntas, até que chegue a um resultado que abranja todas essas questões envolvidas. A jornada de autoconhecimento é só um princípio de uma longa jornada que vai perdurar com certeza enquanto estivermos neste mundo. Não dá para dizer se a vida é longa ou ela é breve, curta. Não dá. A morte é a única coisa de fato que nos dá uma certeza. Ela é inevitável e ela não pode ser prevista. A morte também é, de certa forma, uma escolha. Para aqueles que já iniciaram a jornada de autoconhecimento, se já não perceberam isso, em algum momento vão perceber. A morte também é uma escolha. Daí nós vemos tantos relatos de pessoas que passaram por acidentes ou ataques violentos e sobreviveram, e pessoas que, em momentos simples, bobos, pequenas quedas, problemas de saúde que ninguém podia imaginar que poderia trazer um agravamento, leva as pessoas. Cada pessoa que nós conhecemos que parte desse mundo nos mostra como as desculpas que a morte usa para levar as pessoas é tão controverso. Faz parte da nossa existência. O que não faz parte da nossa existência é qualquer atentado contra a vida. Tudo que avança inconsequentemente, egoicamente, contra qualquer vida, independente do corpo que habita, isso foge totalmente, não apenas ao curso natural. Se cada pessoa nesse planeta tivesse o hábito de fazer o autoconhecimento, nós viveríamos numa sociedade totalmente diferente. Desculpa.
Veja só, quando foi que Sócrates disse a célebre frase: conheça-te a ti mesmo? Veja só, quando foi que em manuscritos hebraicos foi registrado várias e várias vezes a necessidade de se autoconhecer. Em textos de diversas tradições e crenças, há registro da necessidade de autoconhecimento. Tudo parte de dentro para fora, porque tudo parte de um indivíduo. Assim como a vibração, ela se expande como um eco, buscando uma frequência, assim é tudo que se manifesta de um indivíduo. E por que Shimada está falando isso? O óbvio deveria ser muito óbvio. A paz, ela tem sido menos importante do que a burocracia. A vida, ela tem sido muito menos importante do que lucros. Eu caí na besteira de manter ligada a TV que eu liguei, posicionei apenas para assistir um jogo de Copa do Mundo. Em vez de desligar e guardar a TV, eu resolvi deixar ela. Canais abertos, eles têm uma grade de programação horrível. Eu gostaria de entender se quem produz tudo isso realmente acredita que está oferecendo aos espectadores algo realmente bom. É como muitos criadores de conteúdo em plataformas. Produzem qualquer coisa pensando apenas em resultados numéricos, seja através de monetização, seja através de curtida, seja através de visualização, seja através de um ibope. A comunicação é um dos bens mais preciosos do ser humano. Os indivíduos já não sabem mais se comunicar uns com os outros. Eu ri quando vi um vídeo no meu feed de uma senhorita repetindo o próprio título. Se você está falando essas palavras, você está falando errado. Nós vivemos uma realidade onde não existe mais isso de falar errado. Não existe mais isso de não é correto usar esta e aquela palavra. Se todo mundo falasse rebuscado, praticamente sendo um perfeito exemplo da regra ABTN, ABNT, seja lá o que for, não adiantaria de nada, porque as pessoas perderam a capacidade de comunicar. Falar é algo totalmente diferente de comunicar, né? Falar é praticamente vomitar. É apenas usar um dos sentidos. A comunicação é outro nível. Vai além de percepção
sensorial. Tudo o que eu assisti na TV aberta e tudo que eu vejo na plataforma se somou e eu fiz uma profunda reflexão. Houve um tempo em que a TV já foi até babá de crianças, né? A fuga para muita gente. Ela foi, de certa forma, substituída pela internet. Mas deve haver muitas e muitas pessoas ainda assistindo TV aberta. TV por assinatura tanto faz. Qual é a diferença da TV aberta para de assinatura? Ah, a de assinatura você paga, né? Mas deve ter muita gente assistindo TV aberta. Porque a TV aberta persiste. E eu me pergunto, quem é que assiste TV aberta? Porque o que é comunicado e como é comunicado é nocivo. Enquanto eu mudava de canal e constatava o óbvio, uma emissora compete com outra, o mesmo besterol, a mesma inutilidade, a mesma superficialidade. Não há mais compromisso com a informação, de fato. Me deu uma saudade da TV Cultura, com aquela grade de programação toda para criança, algo tão didático, tão educativo. E de repente eu quis procurar algo para criança, não tem. Na TV aberta não tem. O que nós vemos são notícias ruins em cima de notícias ruins e nas entrelinhas alguma coisinha boa, assim, rápido, só para aliviar o clima pesado. Por que Shimada está falando isso? Quando nós fazemos a jornada de autoconhecimento e todas as práticas que envolvem o autoconhecimento, em algum momento a gente percebe desculpa, em algum momento a gente percebe como precisamos nos atentar ao que nós absorvemos do mundo externo. Todos nós, sem exceção, somos seres feitos para fluir. Somos como pequenas fontes. Fontes, imagem e semelhança de uma fonte maior, superior. Nascemos para fluir. Daí nós vemos o reflexo disso, por exemplo, nessa necessidade constante de falar, de aparecer, de mostrar, de ostentar, de exibir. Não há uma consciência do que existe por trás desses impulsos. Quando a pessoa não se autoconhece, ela não tem a mínima noção do quanto ela vive extravasando, simplesmente porque ela está condicionada, o que não poderia acontecer, porque ela é um ser que existe para fluir, para manifestar. O maior responsável por gerarmos tantos bloqueios não é apenas as nossas escolhas, a nossa vontade. Visto que nossas escolhas, a nossa vontade também está condicionada a fatores externos. Isto quer dizer que o tempo todo
e estamos absorvendo aquilo que vem de fora quando deveríamos fluir. Tudo isso foi dito porque eu estava assistindo um telejornal e a reportagem falava sobre a guerra, tanto na Ucrânia quanto no Oriente Médio. Eu fiquei muito revoltada e inconformada. Alguém me perguntou: o que é exatamente um alquimista? Num vídeo você disse que, no princípio da alquimia, tentava se transformar chumbo em ouro. Mas hoje a alquimia funciona diferente. Sim, porque da era do chumbo e do ouro até aqui, muito se foi pesquisado, muito se foi estudado, muito se foi descoberto e se chegou ao que é a alquimia de fato. A alquimia, ela corresponde a toda manifestação, mas uma manifestação consciente. É do macro, do micro ao macro. O micro seria a nossa parte mais profunda, alcançando superfície após superfície, até que seja fluido para o mundo externo. Se ocorre o contrário, em vez de estarmos manifestando para contagiar tudo ao nosso redor, estaremos absorvendo do mundo externo, e a intenção do mundo externo é padronizar, condicionar e manipular, ou seja, todos nós seremos contaminados de todas as formas. Eu me lembro que há 2 décadas atrás eu percebi certos padrões na comunicação, onde um deles visava que as pessoas se acostumassem com assassinato. O bombardeio de informações através daqueles que deveriam informar fatos se mantém constantemente em assassinatos. Tudo foi corrompido, né? Porque se você assiste um telejornal policial, por exemplo, há 20 anos você foi condicionado a não se surpreender e até acreditar que em um dia, no lugar onde você mora, está acontecendo 30 assassinatos em meia hora. O tipo de informação não apenas padroniza, mas como alimenta tudo de nocivo que já está dentro de nós. Estamos num estado onde o óbvio não pode ser enxergado. Eu gostaria de saber se alguém já se questionou quem aquele senhor daquele país lá, aquele topetudo, acredita que é, ao abusar da sua autoridade, que deveria se limitar ao próprio país,
e achar que pode entrar no quintal de qualquer outro país, dar ordens, fazer e acontecer o que quiser, e isso não é de hoje. Isso não é de hoje. A Lua tem dono? O planeta Terra tem dono? Qual o nome da moeda que você usa? Qual é o nome da nação onde você vive? Quem é o teu presidente? A minha revolta, o meu inconformismo se deu pelo seguinte. Quando eu chego aqui para falar de autoconhecimento, eu estou tentando semear uma semente que, ao brotar, pode desencadear uma série de evoluções no indivíduo, a ponto dele alterar a realidade interior, a realidade em que ele vive e a realidade externa, porque o mundo, ele nunca vai poder mudar se cada indivíduo não muda. Aonde está a evolução humana diante da evolução científica e tecnológica? Aonde que o ser humano está evoluindo? Não está, né? Ainda mais se levarmos em conta, desculpa, que atualmente a maioria que vive ainda vem dos anos 50, 60, 70, 80 e 90. 90, quando o novo deixou de surgir. Quando as inovações, as criações, tudo aquilo que flui de um indivíduo, seja na arte, seja na cultura, seja em qualquer lugar, em qualquer área, cessou. Um objetivo foi alcançado porque o ser humano entrou no padrão do não pensar. Não pensando, ele não questiona. Não questionando, ele não enxerga. Alguém me diz como pode ainda existir guerras neste planeta maravilhoso em pleno século XXI, ano de 2026. Alguém um dia já imaginou o que seria o ano de 2026, o século XXI? Quais são os reais motivos para que duas guerras ainda existam neste planeta? Vocês acreditam realmente nos telejornais, nas mídias jornalísticas? Vocês acreditam? Quando uma pessoa enxerga padrão e ela estuda incansavelmente a análise de comportamento, isso se torna desculpa, isso se torna um hábito tão constante, espontâneo, que é impossível alguma coisa sair da visão, da análise e do questionamento. Ninguém está interessado em informar, comunicar a realidade de fato nenhum. E quando uma verdade, um fato é expresso, é superficial e ele estará entre uma notícia ruim e uma péssima. Você não tem tempo de absorver informações que realmente são importantes para vocês.
quando elas são comunicadas. Não importa o que a mídia, o topetudo diga sobre argumentos e motivos para que guerras estejam acontecendo, sendo que as duas são movidas e alimentadas pelo mesmo sujeito. Não é a verdade. O narcisista ególatra e abusivo, ele resolveu que é Deus. Ele não sabe o que fazer com algo que ele não tem poder sobre. A sociedade humana está mudando. A estrutura da sociedade está mudando. O que significa que o antigo poder global acabou. Basta olhar para o próprio país. Todo o dinheiro que aquele país produz é explorando o espaço, não apenas por causa de uma disputa com tecnologia de outros países, mas porque está procurando outro planeta, porque sabe que no ritmo que está, a vida aqui vai ser insustentável para humanos. Em vez de explorar o espaço, em vez de acabar com guerras e recuperar este planeta, entregar melhor do que nós o encontramos, não. Sabe por quê? Uma pessoa que está em paz não quer guerra com ninguém, nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de atrito. E a paz, ela é gerada dentro de cada um. Assim como o amor, a paz é essencial. Por quê? Você precisa amar para gerar paz. O amor é a fonte das virtudes, a paz é uma das virtudes. Se uma pessoa não está em paz e ela está na liderança de um país, ela vai se corromper. E depois que ela se corromper, ela vai trair qualquer um, movida pelo próprio ego, a própria ambição, a própria contradição. Todo mundo com foco na Copa, o que não tem nada de errado com isso. Porque, vamos voltar para o início do vídeo. Hoje, quais são as suas prioridades? O que você pretende fazer hoje? Você já realizou todas as suas tarefas? Você vai deixar para amanhã? Onde você vai assistir o jogo que não é mais da nossa seleção? Quais são seus sonhos, suas metas, seus projetos de curto ou longo prazo? Sabe por que eu fiz essas perguntas? Porque todos nós já temos as nossas guerras pessoais. Viver neste mundo exige extrema responsabilidade. Exige também muita força. Mas mais que força, exige que nós saibamos quem nós de fato somos, porque por todo lado há tudo o que nos corrompe e o que ataca diretamente tudo o que nós realmente acreditamos como indivíduos. Ninguém tem que acreditar na mesma coisa que todo mundo, mas pelo menos tem que acreditar naquilo que vem lá de dentro, o que a tua essência está gritando lá dentro para você. Olha, você é capaz de enxergar dessa forma, então veja. É isto, é assim. Ah, mas ninguém acredita desse jeito. Não importa. Tudo o que você vai enxergar e interpretar em qualquer lugar
tem como base tudo que já está dentro de você. O teu ponto de observação é a tua realidade pessoal. Uma coisa é eu olhar para o horizonte sentada e outra coisa é eu olhar em pé. Uma coisa é eu olhar para o mar estando na beira da praia. Outra coisa é eu estar descendo a serra. Depois de tudo isso, eu pergunto: qual é realmente o sentido da vida para nós, réis mortais, que estamos apenas de passagem? Ninguém quer encarar nada de si mesmo, da própria realidade. O simples fato de sabermos com certeza que em dado momento nós não estaremos mais aqui, já deveria ser o suficiente para tornar cada momento, cada dia, a experiência mais incrível que se pode ter. E aí, automaticamente, na mente de muita gente, já salta: como que eu posso ter um dia maravilhoso trabalhando do jeito que eu trabalho? É o modo como você enxerga tudo. Você reclama hoje do teu trabalho. Quando você fica desempregado, você comemora? Conseguiram colocar cerquinhas em volta de cada um. Nos afastaram da individuação, e há quem acredite que é autônomo, independente, empoderado, quando é apenas individualista. Olha para o próprio umbigo, olha para os próprios limites, que são meio metro em diâmetro. Olha para a própria vontade, para o próprio querer. O resto não é relevante. Não é assim? A minha vontade. E na minha vontade, a minha vontade na terra e no céu. Ninguém está sozinho nesse mundo. E eu nem estou falando de extraterrestre. Em cima de mim moram pessoas, dos dois lados moram pessoas, no fundo, na rua de baixo moram pessoas. Por que que vivemos neste mundo como se não tivesse mais ninguém? O respeito não é apenas o uso das boas maneiras. O respeito é a consciência de que eu gosto muito de ouvir música alta, mas ela deve ser alta só para mim, a ponto de não incomodar o meu vizinho. Isso é respeito. Eu sinto um acúmulo de energia aqui, no chakra coronário, né? Tá acumulando, tá crescendo. Aí eu falei, eu vou fazer um vídeo para pôr isso para fora, mas não tá saindo. Vai ter que sair de alguma forma. Porque eu tô querendo entender como um sujeito consegue fazer essa baderna toda no mundo
negligenciando o que de fato é importante. E o que é importante é a vida, independente do corpo que habita. E todo mundo está assistido ou distraído com os próprios interesses. Até mesmo os políticos, os governos deste mundo assistem a esse circo de horrores e ninguém faz nada. E quem somos nós, réis mortais? Nós somos as pessoas que mais têm razão em alguma coisa acima de qualquer poder deste mundo. Se não fosse o nosso trabalho, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos movimentos, não haveriam homens no poder, não haveriam grandes empresas, não haveriam grandes escolas. Não é que tudo isso exista por nós. Nós é que temos que nos autovalorizar, nos autorreconhecer e reconhecer que graças a cada um de nós que estamos focados na nossa própria vida que só nós podemos viver, tudo isso é possível para que um bando de animal sem essência, a essência já está sepultada, enriqueça, prolifere a corrupção, transforme o Éden no próprio inferno, roube vidas, roube sonhos, roube oportunidades. Quantas e quantas pessoas querem a mesma coisa que nós? Ter a nossa casa própria, conseguir um carrinho, se vestir melhor, comer melhor, ter um dinheirinho no banco, ter um emprego. Quantas pessoas têm essas mesmas ambições? Quantas e quantas pessoas querem tão pouco assim como nós, estão lá, no fogo cruzado de guerras. As vítimas da guerra, vocês acham que elas querem guerra? Eu vejo aqui pelo povo brasileiro, desculpa, nós sempre podemos ser gratos por não ter mais guerras aqui, né? Nem conflito. Houve um tempo lá no passado, muito a ver com colonização, disputa por nossas terras, né? Que houveram muitos conflitos, principalmente na questão de política e tal. Mas nós podemos ser gratos que não tem guerra, não tem essas coisas aqui não. Mas aí o senhor da guerra, aquela pessoa sem paz e sem alma, quer fazer guerra aqui, aonde o povo, por pior que esteja a vida, seja a situação que for, ainda continua. Um povo que tem consciência da luta diária, um povo que não quer guerra com ninguém não. Se tiver que brigar por direitos, vai brigar. Por quê? Porque é direitos. Mas nós estamos num país onde uma variedade de crenças, etnias, culturas e tradições convivem. Nós deveríamos ser os primeiros a levantar a bandeira da paz e dizer para todo mundo: é possível viver num mundo sem guerra. Onde já se viu uma coisa dessa? Se vocês for procurar o nome que está por trás das grandes guerras aqui no Ocidente, é o mesmo povo, né? O povo que gosta de guerra porque não tem paz. Não é à toa que, se você for estudar a lista de psicopatas, serial killers,
todos eles estão aonde, né? Eu não sei se esse vídeo é um desabafo, se é uma constatação através do meu modo de ver e interpretar tudo. Mas tem alguma coisa errada, não tem não, gente? Não é à toa que tanta gente diz é muito difícil fazer autoconhecimento. A dificuldade deveria ser apenas na desconstrução e no desaprendizado. Ser quem você é não é fácil. Para você ser quem você é de fato, você tem que se defender do mundo externo, da opinião alheia, dos conceitos morais, de normas socialmente corretas. Ser você infringir tudo isso. E quando você consegue ser você, com certeza você alcança a paz. Você não quer guerra com ninguém. Você não será inconsequente. É a lógica, sabe? É a lógica. E quando você vê além da realidade à tua volta, que é caótica já, e vai além e mais além, e você vê a nível global, não tem nada de errado, não. Agora podemos compreender para que existe padrão, condicionamento e manipulação. Para que sejamos todos submissos e meros espectadores da autodestruição em massa, em todos os setores da vida de tantos e tantos indivíduos. Eu vi uma teoria de conspiração sugerindo que aquele país lá é responsável pelo terremoto na Venezuela. E eu fui ler os comentários. A pessoa que apresentou essa teoria foi taxada de tudo quanto é coisa, inclusive de demente. Nem sabe o que é demente e chama os outros de demente, né? Para quem conhece táticas de tudo que é tipo, quando comunica algo desse tipo, uma acusação desse tipo, só é teoria da conspiração aos olhos daquele que não quer confrontar nada. Não é que o tal país é responsável pelo terremoto na Venezuela, mas quem é questionador para pensar, será? Sabe por quê? Aquele país possui uma arma hipersônica que é testada no oceano. Toda vez que animais marinhos grandes, como baleias, golfinhos, foram parar mortos em praias, essa máquina foi testada. Uma bomba ultrassônica. Ela destrói através da vibração. Sabe o que é vibração para animais marinhos? Vibração de alta potência para destruir. Sabe os danos que isso causa para a vida marinha, para os oceanos, para a crosta terrestre? Existe essa arma. Aí a gente vê o terremoto na Venezuela, onde o presidente foi sequestrado. Como assim um presidente foi sequestrado com o argumento de que ele era praticamente um traficante no poder? Da mesma forma
que estão querendo invadir o nosso país sobre a alegação de que estamos no domínio do tráfico. O nosso governo está associado ao tráfico, porque uma família de insanos conseguiu se juntar com outro insano e arrumar uma solução para aquele país lá achar que ainda é dono do Ocidente. A nossa vida aqui nesse plano, nesse mundo, não se limita apenas ao nosso umbigo, viu, gente? Se você acha que tá difícil a jornada de autoconhecimento, se pergunte se você não vale esse esforço. Porque a jornada de autoconhecimento é algo que você faz realmente para si mesmo. Se pergunte se você vale esse esforço. É algo que você realmente faz para si mesmo e com certeza vai mudar não só você, mas a sua vida. Faça essa pergunta. Por quê? Vou dar um exemplo. O que é a individuação? A consciência de que eu sou um com tudo. Se eu sou um com todo, quem eu sou? Não existe o eu. Ou seja, não existe o ego. Muito provavelmente, o ego é uma ilusão que alimenta o instinto primitivo. Se eu não tenho senso coletivo, se eu sou individualista, se eu vivo dizendo repetidamente, cada um com seus problemas, desiste, não faça autoconhecimento. Não faça. Você tem que se amar muito, você tem que se querer muito bem para fazer isso, sabe? É tudo de dentro para fora. Essa dificuldade em mergulhar dentro de si e confrontar e guerrear com os próprios demônios internos é o teu treinamento para você poder enfrentar o mundo. E você pode enfrentar o mundo não é no nome de ninguém, não. É com a tua cara e com a tua coragem. A tua real face, não com uma máscara, não com um personagem. Se você não quiser passar por esse treinamento interno, continue se submetendo ao condicionamento, à manipulação global e saia desse mundo sem encontrar o real sentido de estar aqui. É simples assim. Eu não consigo realmente entender. O ser humano, todo ser humano, ele possui capacidades mentais que ele nem imagina. Ele também possui muitos dons, muitas capacidades energéticas. Por quê? Porque a centelha está em cada um. Quando você faz autoconhecimento, consequentemente, tudo isso vai acordando dentro de você. Se você não passar por esse treinamento, que é obrigatório, sim, não tem opção. A escolha é do ego. O ego é que inventou esse negócio de escolher.
No autoconhecimento, você só pode conhecer um ponto se você tiver seguido um trajeto anterior. Uma coisa é consequência de outra. Se você vê alguém dizendo que está quase alcançando a iluminação, mas ainda está brigado com um familiar, um parente, esquece. É mentira. A pessoa diz que é clarividente e clareaudiente, né? Audiovidente. Mas ela não quer saber da guerra. Sabe o que a clarividência e a audiovidência fazem? Elas acordam o deslocamento tempo-espaço. Numa fração de milésimos de segundo, você está no meio de uma guerra, você absorve toda a informação daquele lugar e volta. E é tão rápido que você só absorve informações daquele local, mas você não sabe nem dizer qual é o local. Você só sabe dizer, é uma guerra isso aqui. Mas o pior é que você não pega a informação da matéria, é das energias. Todo ser humano tem empatia o suficiente para isso. Não é no meu quintal, né? Por que eu vou esquentar minha cabeça? Se um casal de vizinhos começam a brigar, a mulher começa a pedir socorro, chama a polícia, ela está sendo agredida, mas você não quer se meter com aquela gente, não faça autoconhecimento. Mas também não procure espiritualidade para mais nada. Consequentemente, você vai esbarrar com a espiritualidade se você fizer autoconhecimento. Mas também não procure espiritualidade só quando você precisar, porque isso também vai ser mudado nesse plano. Por que vai mudar? Descobre. Descobre por si só. A ideia é essa. Descubra por si mesmo. Qualquer coisa. Questione tudo. Vá atrás, seja um investigador. Procure a verdade de fato sobre tudo. Para de ficar vivendo no modo esponja, absorvendo todo o vômito que jogam para vocês. Quando começou essa onda de frio aqui em São Paulo, as primeiras noites eu ia dormir chorando, eu chorava, eu pegava no sono chorando. Porque aqui é tão úmido e tão frio, eu sentia tanto frio, mas eu estava no meu canto, debaixo do meu teto, na minha cama. Mas eu não conseguia parar de pensar naquelas pessoas que estavam na rua. Sabe o que mais dói? Quando você sabe que tem pessoas lá na rua, deitadas no asfalto frio, sentindo frio, às vezes com fome. Sabe o que é pior que isso? É você não conseguir fazer nada, você não poder fazer nada. Há tantas pessoas nessa cidade que poderiam fazer alguma coisa e não faz. Já existe um pensamento padrão quanto a isso. O que adianta levar uma coberta, uma sopa? Amanhã tá ainda na rua. Quem mora na rua é assim. Não é sobre o que o outro recebe, é sobre o que você está doando. Só que cada um doa aquilo que tem. É preciso ter para poder doar, né? Seja lá o que for, inclusive palavras. Palavras. Falar todo mundo fala. Mas comunicar, semear,
é outra coisa. O nosso planeta está passando por uma transformação sutil. Um doido varrido chama governantes submissos de aliados. Exige contribuição para manter guerras. Ele fala e desfala publicamente. Pelos frutos conhecereis a árvore. A guerra só em si, ela não destrói apenas a vida humana. A mesma vida que pulsa dentro de mim, pulsa dentro da Lupita. São apenas corpos diferentes, mas é a mesma vida, com a mesma centelha. Seja uma pedra, seja uma árvore, seja uma planta num vaso, seja uma criança, um idoso, não importa. Aonde há vida, qualquer tipo de agressão contra a vida é condenável. Você está achando que o modo que você se veste te leva para o inferno? Você está achando que o modo como você se relaciona com alguém do mesmo sexo é que vai te levar para o inferno? Você acha que tudo aquilo que disseram que vai te levar para o inferno, vai te levar para o inferno? Não vai. Todas as ações contra a vida, que é papai, vai expurgar a existência daquele que infringe o direito da vida. Pior do que nós, que só temos... A única coisa que temos para fazer é assistir e manifestar a nossa visão, o que compreendemos sobre esse absurdo. Pior. Pior não, nós estamos aonde podemos chegar. Nós só teríamos poder de acabar com isso se nós nos juntássemos à colaboração, à individuação, sabe? Não se esqueçam que o poder é do povo, todo poder emana do povo. Quando você vota, você assina uma procuração e dá para um total estranho o teu poder. Você permite que ele use o teu poder, o teu direito de escolha, da tua liberdade. Mas a gente está dentro do nosso limite. O que poderíamos fazer, né? A gente tem como ir lá arrancar aquele topete fora? Não tem. A gente assiste e mostra a nossa revolta. Mas quem pode fazer? Não é? Câmara de Justiça Internacional, ONU, tantos órgãos aí mundiais, que é tudo fachada. Porque ninguém tem o poder de fazer nada, coisa nenhuma, porque são todos submissos àquele lá que acha que é um Deus. É muita burocracia, é muito papel, diante do que é óbvio. É inaceitável que esse tipo de coisa ainda exista. Olha os motivos do topetudo. Agora me diz, tem um lado lá na África que está pedindo socorro. Crianças estão tendo o futuro roubado. Os meninos estão sendo armados. As meninas
são transformadas em prostitutas. Elas assistem os pais ser mortos diante delas. Existe um tirano lá. Vai ver se os Estados Unidos invade lá e acaba com aquilo. Não faz. Pesquisa. Tem lugar nesse mundo precisando de socorro e aquele país lá não invade. Ele não se mexe porque é encrenqueiro. Até para ter uma tecnologia ou alguma descoberta, precisou sequestrar prisioneiro de guerra de outro país. É um país que só produz loucos e guerra. O ápice do racismo está ali, né? Do racismo, do desrespeito à religião, à crença, à vida em geral. Mas e aí, né? Alguém diria, e daí, né? Ah, é a vida, né? Fazer o quê? Não, é muito. O universo, quando eu falo que o universo tem as engrenagens, é até errôneo dizer isso. A sociedade humana, na verdade, tem engrenagens. A estrutura da sociedade, na verdade, são engrenagens. E elas se amontoam como as engrenagens de um relógio. Uma nova tática, estratégia de condicionamento e manipulação existe, é criado uma engrenagem que é encaixada ali. O mesmo sistema que nós deveríamos estar inserido do fluxo natural, onde um colabora para a existência do outro, onde há colaboração e individuação, existe nessa gigantesca engrenagem, estrutura de engrenagens. Enfim, infelizmente deu 1 hora, mas eu tô focada no que tá saindo da minha boca, o que está aqui dentro de mim, e não no tempo, né? Eu devia estar trazendo algo que contribua para a vida de vocês, para o humor de vocês, para o dia de vocês, sim. Mas é que a Shimada não tá morta. Tudo isso que a Shimada fala para vocês é prática constante. Eu retirei os véus de Maia, isso quer dizer que eu não tô cega. E não, a realidade é uma distração. Ela cria distrações. Diante de tantas pessoas morrendo todo dia, diante de tantos mortos desaparecidos na Venezuela, diante de tanta gente passando fome, sendo violado na África, vamos assistir o jogo da Copa. Isso é a distração. A distração é uma tática. Quando você se atenta para o que está acontecendo caoticamente em todo o planeta, não é que você esteja preocupado exatamente, literalmente, com guerra, terremoto, tirania. Isso é apenas consequência de algo muito maior. Não se esqueçam. Toda escolha se converte numa consequência, num resultado. Se há guerra, ainda mais do jeito que está acontecendo, está muito óbvio, lógico, para quem quiser ver, escancarado. É que nem a corrupção na política. Todo mundo sabe, todo mundo vê, inclusive o povo. Mas vamos fingir que não está acontecendo nada. As guerras são a mesma coisa. Não.
Com autoconhecimento, eu aprendi a ser sincera comigo primeiro para ser sincera para os outros. Aprendi a ser honesta comigo para ser honesta com os outros. Eu estou sendo honesta comigo quando eu me confronto, eu me deparo com a realidade de tudo. A realidade mostra a realidade interior de cada um. Eis a questão. Se o mundo está do jeito que está, isso é resultado das escolhas de uma maioria, e às vezes as escolhas se resumem à submissão. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.